Tenho mofado em minha cela nessa penitenciária imunda por 22 anos. Hoje, escrevo essa carta porque sinto que a vida em meu corpo está desaparecendo. E sinto a necessidade não somente de confessar meus pecados, mas também alertar a quem essa carta possa chegar sobre os perigos sobrenaturais que são terrivelmente ignorados por todos. Especialmente agora, nesse mundo de tecnologia tão avançada, as pessoas não têm mais tempo de enxergar o que está ao seu redor, ou até mesmo olhar as estrelas. Todos estão muito ocupados com as coisas que pouco lhes deveria importar. Mas vamos aos fatos abomináveis de minha vida antes que eu perca sua atenção. O ano era o de 1982. Eu era jovem, tinha somente 24 anos, trabalhador, honesto e suficientemente simpático para que não me faltassem moças para cortejar. Eu era morador de uma cidadezinha miserável no sul do país, a qual o nome não revelarei. Estava frio quando eu acordei de madrugada. Estava sentindo frio e uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Liguei a luz do abajur, que ficava em cima do criado mudo ao lado da minha cama, e olhei à minha volta. Tudo parecia normal, mas aquele sentimento estranho persistia. Tentei lembrar se estava tendo um pesadelo, mas tinha certeza que não. Apaguei a luz e voltei a dormir. Nas noites que seguiram, o mesmo acontecia. Eu acordava e a sensação de que havia alguém comigo ficava cada vez mais forte. Eu comentei com a minha pobre mãe sobre o que estava acontecendo. "Isso é sua imaginação", dizia ela. Depois de algumas semanas, eu já estava acostumado com aquilo e nem me incomodava mais. Eu acordava no meio da noite e voltava a dormir sem me preocupar. Esse foi o meu erro: ignorar o que não poderia ser ignorado. Meus amigos e familiares começaram a reclamar do meu comportamento. Diziam que eu andava nervoso, violento e sempre pronto para atirar palavras ásperas a eles. Eu sempre dava desculpa que não estava dormindo bem. Dizia que aquilo estava me matando e me tirando do sério. Aliás, todos sabem como dormir mal pode afetar o nosso comportamento. Mas aquele sentimento bizarro começou a piorar. Então, houve a primeira ocasião onde eu tive a certeza de que aquilo não era só uma impressão minha e que realmente havia alguém ou algo comigo durante as noites. Abri meus olhos, mas não podia me mover. Tentei de todas as formas levantar ou gritar, mas meu corpo não obedecia aos meus comandos. Foi então que olhei com terror para um canto do quarto e vi o que parecia ser uma pessoa. Não desse mundo, eu tinha certeza, pois era somente uma sombra esfumaçada que ali se apresentava. A coisa, como tenho chamado essa entidade desde então, começou a mover-se em minha direção. Aterrorizado, tentei gritar, mas meu grito era abafado de maneira sobrenatural, como se milhares de mãos estivessem apertando meu pescoço. Fechei meus olhos e repeti a mim mesmo: "Você está tendo um pesadelo. Você está tendo um pesadelo. Você está tendo um pesadelo." Até que senti que outra vez era o mestre do meu corpo, e este me obedecia com eficácia, apesar de sentir um pouco de dormência. Abri os olhos outra vez e meu quarto estava vazio. Dormi com a luz acesa o resto da noite. Na manhã seguinte, fui ao encontro de minha família, que estava na mesa tomando seu de jejum. Contei tudo o que aconteceu. Meus 2 irmãos mais novos riram. Meu pai nem escutou. Minha mãe continuou dizendo que eu estava tendo pesadelos que pareciam ser reais. Saí para o trabalho furioso. Aquilo virou uma rotina. Todas as noites, aquela criatura aparecia, me imobilizava,
chegava perto e desaparecia. Minha confissão vai te parecer muito bizarra e até mesmo anticristã. E hoje sei que essas são exatamente as palavras para descrever meus atos naquela época. Eu criei uma espécie de vínculo com a coisa. Não nos falávamos, mas eu acabei tomando gosto pela sensação desconfortante que aquilo me causava. O estado emocional em que me deixava após a paralisia não posso descrever. Não era bom, mas de alguma forma eu gostava. E talvez essa minha fraqueza foi o que levou ao meu ato de perversidade final. Eu me lembro bem, dia 22 de março. Eu me sentia cansado e depressivo. Os ataques sombrios estavam sugando minhas energias. E de alguma forma eu perdia o controle do meu corpo. Nessa noite eu acordei exatamente às 4:30 da manhã. E ali estava o espectro outra vez. Notei que algo estava diferente. Eu podia sentir seu cheiro e sua forma estava mais sólida do que nunca. Mesmo não podendo imaginar com o que aquilo se parecia, me horrorizei com aquela imagem demoníaca que se aproximava de mim. Outra vez, tentei em vão me libertar das correntes invisíveis que me prendiam os movimentos. Eu queria correr. Sabia que algo ruim estava para acontecer. Foi então que o monstro deitou-se em cima de mim e começou a sussurrar algo em meus ouvidos. Ainda hoje não sei o que ele dizia, mas soava maligno e hipnotizante. Minha visão foi desaparecendo. Sentia que meu espírito estava sendo sugado até que perdi a consciência. Escutei um grito masculino, alto e forte. Quando abri os olhos, vi a bota de um policial se aproximar do meu rosto com violência. Fui jogado no chão e coberto por outros policiais que me seguravam enquanto o outro me algemava. Olhei em volta, notei que estava na cozinha. Os corpos dos meus pais e irmãos estavam no chão, com os membros do corpo dilacerados. O sangue no meu corpo denunciava que eu era o autor daquele crime bárbaro. O sangue dos meus familiares em minha boca me acusava de um dos maiores crimes que alguém pode cometer contra outro ser humano: o canibalismo. Desde então, fui atirado nessa cela nojenta e cheia de bichos, convivendo com o mais baixo tipo de ser humano existente no mundo. Não me matei ainda por covardia. Porém, creio que não será necessário, pois tenho uma doença que avança a cada dia e meu fim está próximo. Este foi meu alerta para as pessoas que lerem essa carta. Estejam sempre vigilantes e não deixem se levar pela falta de cuidado. Hoje, conheço outras histórias similares à minha e sei que essas entidades, demônio, diabo ou espírito maligno, seja qual for a sua denominação correta, nos utiliza como veículos para matar a sua sede insaciável de sangue.